noite, rejuvenescente! Estamos aqui em mais uma terça para começar mais uma live e hoje o assunto está bem bacana. Vou chamar meu parceiro aqui, o Wallace. Cadê você? Vamos lá, Wallace. Papá. Ó, vou botar de novo, hein? Tô chamando aqui o Wallace. Cheguei. Aê! Consegui! Entrei de E primeira, hein? aí, boa noite! Boa noite. Entrei de primeira, sem revelar o que estava em cima da minha mesa hoje. Não, depois você me ensina isso quando a gente. Faço a mínima ideia de como é que aconteceu. Eu nunca consegui isso. Boa noite, Boa pessoal. noite, Su. Boa noite, Silvia. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite para quem está chegando aí. Isso. Pessoal, Hoje a gente está com um tema diferente, né, Wallace? o, Mas o que tem tema de tudo a hoje, ver. o tema de hoje é, é super a nossa cara, né? Porque Ah, total. quando a gente fala sobre aprender, estudar, é com a gente mesmo, né? Porque a gente tem uma saga longa dentro dos estudos, né? Já há bastante tempo e a gente gosta realmente disso, né? Então, Hum, vamos falar um pouquinho hoje sobre aprendizado e o quanto que o aprendizado ajuda a gente no processo de rejuvenescimento, né? O que isso tem a ver com a longevidade e com os novos tempos aí, né? Que a gente fala que já estão chegando ou já chegaram para a gente falar sobre como que a nossa mente, a nossa cabeça tem que estar disponível. Muita coisa legal para a gente conversar hoje. exatamente. E aqui a gente quer colocar que essa questão do aprendizado, né? Tem que até que botar. Sou eu que ponho ou você pode botar e eu fixar? O quê? O comentário aí do que é o título da live, sou eu que ponho ou você pode botar e eu fixar? Posso botar aqui. O título Tá, ficou beleza. Live 32, não é isso? Live 32, aprendizado contínuo rejuvenesce. Porque, assim, quando a gente fala de aprendizado, de é, estudo, às vezes o que vem no inconsciente é aquela pessoa que gosta de ler, de estudar, de ser nerd e tal. Quem é nerd, gente, vai ser nerd para sempre. Isso é verdade, a gente gosta de estudar e tudo mais. Mas não é só sobre esse aprendizado aqui. Aqui a gente vai falar muito mais sobre uma forma de ver a vida e como, cientificamente também, né, Wallace, o aprendizado interfere no envelhecimento e no rejuvenescimento, né, que a gente fala que é rejuvenescer se renovando, né? E como é que a gente pode usar isso a nosso favor como um estilo de vida, É. na verdade. E não é só de ler livro, de adquirir mais conhecimento intelectual. Estou tentando encontrar aqui a palavra, mas é isso, de só querer conhecimento intelectual. Chega num Então, ponto que a gente vai perceber o seguinte: hoje em dia as mudanças elas são tão intensas, né, e tão constantes no mundo que a gente vive, que a gente já percebeu que em pouco tempo a gente já fica mais defasado, mais desatualizado se a gente ficar muito fixo numa coisa só. Então é importante que a gente não fique assim neurótico também pela quantidade imensa de informações, mas que a gente realmente aprenda a estudar, aprenda que o aprendizado, o quanto que ele é importante para a vida da gente. E o papo de hoje aqui é para falar um pouquinho sobre isso, porque tem novas perspectivas aí, né, pela frente, e o quanto que isso pode colaborar para a gente ter uma cabeça boa, para a gente ter um envelhecimento bacana, usando isso como a nosso favor. Porque a gente geralmente carrega uma forma um pouquinho mais engessada de ver os estudos e a forma como a gente aprende. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso na noite de hoje, que vai ser bem bacana e é um aspecto assim bem disruptivo para a gente poder pensar daqui para frente
como é que a gente vive, como é que a gente aprende e o quanto que isso é importante também para a gente poder envelhecer bem. Com certeza. Dá uma boa noite aqui para a Jaque e para o Júnior. Boa noite, Bem-vindos. gente. Sejam Boa bem-vindos noite. aí. Bora conversar. Bora aprender. Bora. Juntos. Agora, só relembrando, né? Quando a gente faz as nossas lives aqui, a gente geralmente divide ela em 3 momentos, né? Então, hoje, mais uma vez, a gente coloca a primeira parte, a gente fala sobre dados, traz algum artigo científico, algum dado importante sobre esse assunto. Na segunda parte, a gente entra realmente no conteúdo, a gente fala aquilo que a gente trouxe de material para conversar com vocês. E na terceira parte, a gente coloca algumas dicas, né? Coisas que a gente vê que já funcionou para a gente, que a gente acha útil também de compartilhar. E mais ou menos o tempo que a gente fica aqui é por volta de 1 hora, né? A gente está tentando encurtar, só que a gente fala pra caraca, Amanda. Olha só, gente, ele já assumiu que ele te gosta de conversar, no final das contas fica interessante, então a gente prefere falar assim, ó, é 1 hora. Se for menos, beleza, vocês jantam mais cedo. Ou janta aqui com a gente, conversa, interage, e é isso aí. E aí, o tempo que vocês quiserem, são todos muito bem-vindos. E obrigado, desde já, do tempo de vocês. Então, vamos lá. Ó, vamos lá. E só para falar uma parada aqui, o rosa aqui no fundo e o azul no céu, não é porque a gente é menino, menina, tem que usar rosa, não. A gente não acha que isso tem a ver, não. É que a gente gosta mesmo, cada um da sua cor. Isso aí. Então, bora lá. Vamos. Falando um pouquinho de dados, o que ele te trouxe aqui? A gente trouxe um estudo bem recente, contextualizar aqui um pouquinho. A gente traz um pouquinho de... Tem momentos que artigo científico, tem vezes que quando é um assunto muito novo, se vocês perceberem aí no feed, vai vir alguma informação de outras fontes. Hoje a gente trouxe um estudo mesmo publicado pelo jornal de Journal of Alzheimer's Disease. Então, disease, certo? E o que acontece? Há 10 anos atrás, eles fizeram um compilado de várias publicações relacionadas a aprendizado cognitivo. O que é isso? É o uso do cérebro para aprendizagem e como é que funciona esse aspecto de como o cérebro ele memoriza, ele consegue absorver o conhecimento e consegue traduzir esse conhecimento de forma clara. E eles englobaram uma série de fatores que auxiliavam a isso. Agora, em 2021, eles atualizaram esses conhecimentos, então eu e o Wallace, a gente busca trazer isso daqui de uma maneira mais popular, né? Isso que a gente tem estudado. Para quem está entrando agora, a gente também está escrevendo um livro sobre o assunto, então, sobre envelhecimento, sobre os 8 elementos do Bora Rejuvenescer. Então, de fato, a gente tem estudado muito sobre o assunto, se atualizado. E o que eles observaram? O nome do artigo é Promovendo, já traduzindo para o português, Promovendo Envelhecimento Cognitivo Bem-Sucedido, uma atualização de 10 anos. Então, nesse espaço de 2011 a 2021, eles atualizaram esses conhecimentos. O que eles observaram? Que é uma coisa também que eu e o Wallace têm trazido aqui. Estilo de vida e fatores de risco que temos o controle, que não são só genéticos, tem 35% de influência sobre a ocorrência de doença de Alzheimer e outras demências relacionadas. Então, o que acontece? Se a gente souber que fatores são esses e como formular, como lidar com eles, a gente consegue ter um certo controle sobre como evitar esse tipo de doença. Doenças relacionadas à parte cerebral. Porque por muito tempo se considerou que a carga genética era um aspecto muito preponderante. E hoje essas evidências já estão mudando. E o que eles observaram? Que a atividade física regular e tratamento de fator de risco para o coração é um fator que proporciona um envelhecimento cognitivo bem-sucedido, atividades estimulantes para o cérebro. Por isso que eu e o Wallace trouxe aqui esse artigo como
dado para a live de hoje, porque a gente está falando sobre aprendizado contínuo. Dieta saudável para o coração, combate à síndrome metabólica. Numa live mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Dá uma boa noite aqui para Carol. Oi, amiga, para a Tati também, que entraram agora. E eliminação do fumo, do tabagismo. Então, o que eles colocam? Que a adoção desses comportamentos pode melhorar a cognição, reduzir o risco de lesão ou disfunção cerebral e aumentar o bem-estar geral e a qualidade de vida dos idosos cognitivamente normais. E assim, isso depende de a gente estimular nosso cérebro ao longo da vida, ou quando a gente se liga nisso, tipo, agora, depois dos 40, começar. E eles colocaram, isso daqui é interessante, que além de você estimular em todas as faixas etárias ao longo da vida toda, quando o estímulo também se inicia a partir da meia-idade, que a gente coloca que é em torno de 50 anos, essa influência também auxilia. E quais foram os institutos? Eles foram compilando quais foram as recomendações dos órgãos, né? Então, a atividade física foi considerado pelo Instituto de Medicina, Associação Internacional de Alzheimer, comissões de revistas internacionais como Lancet, Associação Americana do Coração, academias nacionais e internacionais e a própria OMS. São 6 órgãos. Os 6 colocaram a atividade física como um fator protetor para o cérebro e estimulação cognitiva e aprendizagem contínua. 5 desses 6 também colocaram. Então, gente, a gente não vai falar bobeira aqui hoje. Jaciele, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, Jaciele. Não, mas... Isso, né, Wallace? Vamos falar agora um pouquinho aí sobre o estilo de vida? Então, o que você falou aí só comprova aquilo que a gente já tem observado, né? De o quanto antes a gente provocar estímulos, né, no nosso aprendizado, levar uma vida equilibrada nesses aspectos de aprendizado, e a gente já vai entrar nesse assunto aqui dentro da parte do conteúdo, isso tudo vai colaborar sempre para que o cérebro se mantenha ativo. Lógico, a atividade física é super importante, ajuda a oxigenar, mas a gente está falando aqui da importância da gente estar sempre estimulando, de alguma forma, o nosso aprendizado. Isso é tão importante que pessoas que conseguem passar um longo período da vida, né, dentro do processo de aprendizado, acabam tendo sempre uma resposta produtiva muito boa. Tem gente que ainda trabalha por longos tempos na vida, né, até uma idade bem mais avançada, com o seu intelecto, e isso é fruto, com certeza, de anos de estímulo, de aprendizado, de uso da criatividade, da gente não ficar com aquele pensamento engessado de que estudar tem idade. A gente vai entrar já nesse assunto agora, né? Porque do conteúdo que a gente separou para conversar na noite de hoje, primeiro, é sempre importante a gente pensar sobre como é que a gente aprende, como é que é o método pelo qual a gente passou para poder estudar durante a vida, né? Acho que nosso público aí é a galera dos 30 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, e a gente precisa realmente repensar a forma como a gente passou durante esses anos o nosso aprendizado, né? Então, como é que foi o nosso processo de aprendizagem durante a vida, né? Se a gente for parar para pensar, o processo de aprendizado pelo qual a gente passou, ele sempre exigiu da gente, primeiro, uma postura mais passiva do que ativa. Isso quer dizer o quê? Que você está ali só para receber a informação dentro da sala de aula. Você estava ali só para ser o receptor daquele conteúdo que ia chegar até você. Segundo ponto, a gente geralmente dependia de alguém para nos passar esse conteúdo. Então, se deixava pouca margem para a gente mesmo poder buscar a informação. Então, a gente ficava numa postura passiva de aluno, recebendo a informação de alguém que estava ali habilitado para passar essa informação, né? E essa pessoa, geralmente, era aquela pessoa que decidia o que a gente ia aprender, como que a gente ia aprender e por que a gente deveria aprender aquilo.
Então, o método que a gente passou foi um método muito passivo de receber informação e, geralmente, né, aquele método enciclopédico da gente guardar a informação para poder, na hora da prova, marcar a questão certa, né, e tirar uma nota boa na prova. Então, olha como é que a gente já foi, durante tantos anos, né, Amanda, condicionado a aprender de uma forma só passiva. E a gente vai conversando aqui ao longo de hoje como é que é importante a gente ter uma forma ativa de estudo, né? Então, Exato. quais são as consequências disso, né? Da gente ter só uma postura passiva de estar recebendo informação, de só alguém que está ali, que é a única pessoa encarregada de trazer o conhecimento para a gente, e a gente está do outro lado ali só aprendendo aquilo que a pessoa vai nos passar, sem a gente poder buscar, né? Mesmo a gente percebendo que no mundo, hoje, a gente percebe muito isso, né? As redes sociais estão aí mostrando, a internet, né? A gente tem um mundo de informações para poder, né, ler, estudar, ver, conhecer. A gente tem pessoas interessantíssimas que estão aí também, né? Para a gente poder conhecer tanto na nossa vida quanto também no mundo digital. E às vezes, pelo processo que a gente passou de aprendizado, a gente fica meio perdido em relação a isso, né? A gente não consegue ter uma certa autonomia para separar aquilo que é importante da gente aprender. E a gente Uhum. fica sempre, como a gente passou muito tempo dependendo do que os outros traziam para a gente, tem muita gente que acaba se perdendo na quantidade imensa de informações que a gente vai recebendo, né? E aí a gente vai tendo que cada vez mais relembrar que cada um de nós tem a possibilidade real de ser uma pessoa com mais autonomia para buscar aquilo que considera importante. Então a gente tem que saber desenvolver na gente aquilo que a gente chama de ser uma pessoa autodidata em alguns aspectos. Então nada proíbe você de buscar o assunto que você mais gosta, nada proíbe você de querer aprender sobre uma coisa que a escola não te ensinou, nada proíbe você de dar asa para a sua imaginação e buscar o aprendizado aonde você achar melhor. Então, o primeiro ponto é esse, para a gente relembrar como é que a gente passou por um processo de aprendizado que foi muito, exigiu que a gente ficasse sentadinho lá na cadeira só recebendo mais a informação do que podendo contribuir com ela, né? Tu lembra da Sim. época de escola? Era assim mesmo? Sabe o que eu tô lembrando, Alice? Quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Lembrei da postagem da Nina, que ele te deixou até um recadinho para ela falando da Foi, fórmula de Bhaskara. foi. Lembrei da tia Mana entrou aí agora, É, professora de matemática. Tia, olha só, eu uso muita coisa que a senhora deve ensinar para os alunos, mas tem muita coisa que eu também não uso mais. Dá uma boa noite aqui para o Dani, do PP Treta. Gente, segue o cara, canal do seja Dani. bem-vindo. É maravilhoso e ajuda muita gente aqui, Com tá? certeza. Obrigada Seja aí, bem-vindo. Dani. E o que acontece? A gente começa a ter esse método. Eu sou professora também, né? E a gente tem que se questionar sobre como a gente estimula o processo de aprendizagem. Porque quando. Você também, querido. Eu também, cara. Quando a gente vê que a gente começa a não estimular o senso crítico, a gente começa a fomentar uma forma de pensar que o aprendizado é chato. Acho que a Uhum. grande questão está aí, Wallace. Sim, É isso que você colocou, é muito importante. A nossa geração cringe aqui, de 40 mais, 50 mais, 60 mais, acaba colocando de uma maneira muito tradicionalista o aprendizado. E a gente acaba crescendo, e eu falo a gente porque a maior parte das pessoas, quando não tem essa coisa de querer estudar, saber e tal, começa a achar o aprendizado chato, se não passa por um professor bom, um professor que estimule a gente querer ver. E dentro desse processo, com a pandemia, a gente viu um start da era digital, dos cursos digitais e uma era de pessoas talentosíssimas na hora de passar o conhecimento,
E eu vou dar até um próprio exemplo do aplicativo aqui, não porque ele está aqui na live, não, mas é verdade. A gente pode usar, por exemplo, aplicativos de uma maneira chata ou de uma maneira criativa. O PowerPoint, por exemplo, e o Dani, ele apresenta isso de uma forma muito didática e rápida, como usar de maneira criativa. Se a gente começa a buscar o conhecimento de uma forma mais criativa, a gente vai ter interesse em aprender continuamente sobre um assunto ou sobre outros, como uma estratégia de evolução pessoal e profissional. E não só como uma obrigação. Só que no mundo atual, né, Wallace, cada vez mais a gente está sendo exigido a desenvolver mais habilidades e dentro dessas habilidades de forma mais criativa. Sim. O Yuval Harari, ele até coloca isso, Harari, que o mundo moderno, ele exige que a gente aprenda mais rápido e melhor. Mas diante de tanto conhecimento, né, Wallace, como é que a gente faz para aprender? Pois é. Porque conhecimento não é a mesma coisa que aprendizado, né? Pois é, exatamente. Então, assim, só pegando aquela ideia do ensino, né, que a gente está conversando aqui, a gente começa a perceber que para o mundo que a gente está vivendo agora, já agora, né, nem do futuro, não, o futuro já está aqui. Para o mundo presente, essa ideia de ensino que a gente passou aqui, uma ideia mais passiva, ela é uma ideia engessada. Ela geralmente tem aquela ideia assim, ó, a gente quando fala para uma pessoa assim, e aí, quantos anos teu filho tem? Ah, ele está com 20 anos. E aí, já terminou os estudos? A gente geralmente tem essa ideia de que chega um determinado momento que os estudos acabam. Então, olha como é que a ideia de aprendizado, nossa, acaba ficando engessada, porque a gente imagina que até os 20 e poucos anos a gente está ali terminando os nossos estudos. E, gente, existe uma expressão chamada lifelong learning, que é aprendizado ao longo da vida. E isso é muito importante para a gente poder estimular áreas no nosso cérebro e viver bem, tá? A Amanda já trouxe alguns dados aí, falando principalmente do Alzheimer, né? De como prevenir Alzheimer também. Então, primeiro a gente pegar essa ideia de que o nosso aprendizado, ele tá ainda num processo ainda muito engessado, né? E aí o mundo que a gente vive hoje é um mundo de extremas mudanças, né? Tá o tempo inteiro mudando, a gente está passando por um processo muito bacana de questionamento de várias coisas. Então, a gente tem visto a ciência descobrir coisas novas e revelar coisas novas. Graças a Deus, né, estamos vivendo novamente o século das luzes, se é que a gente pode dizer assim, apesar de muita gente achar que o mundo está andando para trás, no conhecimento ele está muito rápido. A tecnologia, a pesquisa, ela está avançando muito rápido. Então tem trazido para a gente novas fontes de saber, a gente tem mudado e se questionado sobre um monte de coisa. Então por que não se questionar também o processo de ensino? Tem lugares onde a escola já é totalmente diferente da escola que a gente conhece. Dá outro tipo de estímulo para o ser humano pensar aquilo que realmente vale a pena para ele utilizar na vida. Então a gente falou, você já falou aí da fórmula de Bhaskara, né? Desafio alguém aqui a dizer se já usou isso alguma vez na vida. Então a gente precisa se questionar o que realmente a gente vai precisar carregar para poder viver bem. Porque apesar da gente estar dentro da sala de aula e a gente estar podendo se instruir, se alfabetizar, uma coisa importante a gente dizer, nesse processo de aprendizado ao longo da vida, analfabeto, daqui a pouco, não é a pessoa que não sabe ler ou escrever. Analfabeto é a pessoa que não consegue desaprender e reaprender uma coisa nova. Tá? Porque isso vai ser uma habilidade muito importante. A gente vai precisar ser cada vez mais flexível no nosso aprendizado, naquilo que a gente busca de conhecimento para a vida, porque o tempo inteiro tem coisas muito bacanas aparecendo que a gente pode utilizar para viver melhor, né? Exatamente, com certeza. Dá uma boa noite aqui, ó, para o Walter, grande amigo. Walter! Walter, seja bem-vindo, Walter. O tio Sérgio, boa noite, tio. Para a Daiane e para o Léo. Paizão tá aí. Maria também tá aí. Isso aí, vamos lá. E dentro desse processo, né, Wallace, eu estava aqui pensando, não é só questão de usar e não usar.
A aprendizagem contínua no mundo de hoje, ela tem muito a ver com a gente ter o senso crítico de peneirar o que vai fazer sentido para a gente aprender ou não. Uhum. Acho que isso, a gente vai falar até um pouquinho mais à frente sobre isso, com a oferta de tudo que tem. Mas é a gente começar, ao invés da gente criticar, a gente observar o que a gente tem vontade de aprender e não se limitar por isso. Eu acho que essa é a grande questão. Porque dentro da longevidade, além da gente ter essa coisa de fazer musculação para o cérebro, né? Músculo é ouro. E a musculação do cérebro é a gente aprender coisa nova, ó. Abrir a mente. E nesse sentido, a gente pensar que dentro dessa oferta, o excesso de informação, ele também é como se a gente pegasse e fizesse um excesso de exercício para o músculo. Chega uma hora que não dá. Então, a gente precisa começar a construir esse senso crítico. E isso vem muito também da nossa nova era industrial, né, Wallace? Fala um pouquinho disso, dessa a gente já questão passou... de construir o nosso pensamento. Pois é, então, a gente já passou, a gente está hoje vivendo a chamada quarta revolução industrial ou revolução 4.0, se eu não me engano, né? E aí, o que isso quer dizer? Vamos lá. A primeira revolução industrial, o que ela trouxe de bom para a gente? 4.0 é minha, tá? 40 anos. 4.0. É nóis. A primeira, o que a gente chama de revolução, né, industrial? Primeiro, porque uma nova tecnologia ela passa a ser mais difundida em larga escala e impacta o mundo, né? Então, a primeira revolução industrial foi a descoberta do motor a vapor. Quando a gente colocou a máquina a vapor para poder produzir, locomover a gente também, isso deu um salto na humanidade. A segunda revolução foi a revolução dos avanços na comunicação. Então, teve aviação, telégrafo, enfim, formas de comunicação que se ampliaram. O mundo deu outro salto, né? A terceira revolução que a gente teve foi o crescimento da tecnologia. E a gente está aqui, né, nos aparelhinhos que são um fruto disso, né, e da biotecnologia, que é uma tecnologia usada para o corpo humano. Agora, a quarta revolução, que é a que a gente está passando agora, é justamente a habilidade que a gente tem de pegar tudo isso que a gente tem descoberto e integrar isso para fazer a nossa vida fluir de uma forma melhor. Então, como que essas descobertas podem ajudar a gente a viver melhor? E, gente, por que a gente está falando isso? A gente fala aqui de um canal sobre longevidade. A gente já falou na outra live, já dizem que a pessoa que vai viver 150 anos, ela já nasceu. Cada vez isso mais... Isso não é calor, não, tá? Não. Vai ter gente com 120. Já, tem gente chegando a 120. Então, o processo de longevidade, ele com certeza está aumentando. Grande parte das pessoas está aumentando o seu tempo de vida. E isso vai trazer para a gente uma pergunta: como que a gente vai viver? Né? Porque a expectativa de vida era curta, o estilo de vida era diferente, e hoje a gente tem uma possibilidade diferente de viver mais. Mas é importante para a gente poder trilhar um caminho de como viver melhor. Então, justamente essa quarta revolução, ela vai focar principalmente nas pessoas. Como é que a gente integra tecnologia, avanços da ciência para que a vida de todos nós seja melhor cada vez mais. E para isso a gente precisa estar em constante processo de aprendizagem, que é o Life-Wide Learning, que é a vida longa e aberta para a possibilidade de aprendizado. Então, é muito importante que a gente já comece a colocar esses conceitos aqui, porque a escola que a gente conheceu antes, ela já está ultrapassada há muito tempo, tá? A escola ela já está engessada. Inclusive, uma coisa também legal, tá? A própria ideia de longevidade, da gente dizer que a pessoa está numa meia-idade, esse conceito também já está indo por terra. Por quê? Se antes a gente imaginava que a pessoa chegava até os 60, 70 anos, a gente imaginava que ali nos 50, 40 e pouco, estava passando pela meia-idade. Mas agora, chegando nos 120, a meia-idade não é mais ali. Não. A meia-idade, hoje, quando a gente fala meia-idade... Quando eu era criança, né, falava assim, a fulana é coroa.
A tia lá de 40 e poucos anos, quase 50. Hoje eu sou uma coroa. Você também. A maior galera que tá aí na live também é coroa. E beleza. Eu falo que eu não sou coroa, eu sou a própria rainha com a coroa na cabeça. Dá licença, aqui só tem rei e rainha. E o que acontece? Em 1940, a vida média era 45, 46 anos. E 2018, a meia-idade, ela é em torno, assim, a vida média de 76 anos, 80, isso aumentou, isso aumenta a nossa perspectiva. Dentro dessa revolução tecnológica, a gente tem que lembrar que a nossa geração é responsável pela geração que está logo atrás da gente. Então, assim, temos filhos, né? Eu tenho filho, o Wallace tem uma sobrinha linda, o Faria tem filho, a Carol, que entrou aqui também, tem. Oi, prima. Neise também, aqui, coração para vocês. Então, temos filhos. A nossa, essa nova geração, ela já nasceu dentro, integrada tecnologicamente. Então, ela está com esse acesso à informação. Esse acesso à informação, a gente tem um tempo finito, eles vão continuar com um tempo de 24 horas, né, Wallace? E a vida média deles vai ser mais extensa que a nossa. A gente tem que começar a ter uma reflexão crítica de como essa nova geração está se educando para o prazer de aprender coisas novas. Porque senão grande parte desse tempo maior para aprender vai ser usado como muitos de nós usam, só para scrollar o feed, ao invés de usar para outra coisa, e eles para poder ver um monte de vídeo do YouTube que talvez não traga tanto valor cognitivo para o cérebro. E novas pesquisas estão colocando que esse tipo de informação muito superficial, e às vezes até besterol em excesso, atrofia o cérebro. Então, a gente está vivendo num paradoxo muito grande, né? A gente está vivendo aqui, é um contraste. A gente está vivendo numa revolução da longevidade, em que a gente tem a oportunidade de usar o aprendizado contínuo para poder fazer uma musculação na cachola, e a gente também tem esse mesmo volume de informação sendo colocado desde o início para essa nova geração e para a gente, sendo utilizado para atrofiar. Aonde que está o meio disso tudo? Nós. Nossas escolhas. E é dentro disso que a gente vai entrar aqui. Porque com o TikTok, com o YouTube, com os Shorts, a gente cada vez mais quer consumir um conhecimento que é voraz. E para pensar aqui comigo, vocês esquecem, quem puder aí botar no comentário, vocês conseguem se lembrar todas as postagens que vocês viram ontem? Alguma informação super relevante? Muita coisa que a gente consome, a gente estava falando da fórmula de Bhaskara. A gente zoa o que a gente aprendeu na infância, mas algo foi de bom ali. Porque a gente lembra muita coisa. Mas e agora? O que a gente está consumindo no dia a dia? Será que a gente está ajudando o nosso cérebro a usar essa expressão cognitiva, essa expressão do aprendizado da melhor maneira? Então não adianta a gente só consumir. Existe uma forma de consumir. Esse aprendizado contínuo, ele está aí para a nossa nova geração, para nós mesmos e para essa transição planetária que nós estamos passando. Mas o discernimento é construído pela gente. Então, a gente não está aqui para poder colocar como regra, temos dados científicos que é importante ler, é importante aprender, buscar novos conhecimentos. Eu e o Wallace, a gente sempre vai trazer uma reflexão crítica para a gente pensar. Temos isso tudo para aprender, mas a gente está usando para isso? A gente está escolhendo bem? Porque o tempo não mudou. Não. A sensação do tempo está passando rápido é que mudou. Então a gente tem que pensar nisso tudo. E para quem tem filho aí, tem que pensar mais ainda. Com certeza. Porque senão... eu vou falar, quem tem filho aqui vai poder falar.
é fácil botar uma criança concentrada para poder estudar, igual às vezes a gente ficava quando era criança? Será que isso não tem a ver com excesso de tela e volume e informação? Isso É. acontece com a gente também, a gente está com dificuldade de ler um Sim, livro. a gente está passando justamente por um momento de transição, né? Onde a gente está lidando de uma forma nova, como a gente nunca viveu antes, com esse tipo de informação, com esse excesso de tela e de informação, e a gente está aprendendo nesse caminho. A gente é justamente a geração da transição, onde É, a gente pegou, a gente pegou a internet que fazia barulho para poder conectar, e hoje a gente está na internet de alta velocidade. A gente pegou o início do telefone celular, para quem lembra dessa época, que era um tijolão que carregava pendurado na cintura, e hoje a gente tem telefones que já ultrapassam a qualidade de uma câmera fotográfica profissional. Então a gente está num momento de transição. Por isso que a forma de aprender, a forma de se ligar naquilo que a gente aprende ao longo da vida é tão importante. Então, assim, voltando lá atrás, no início, como eu falei, do papel da escola, a gente vai perceber que cada vez mais o papel da escola vai ser ajudar a gente a selecionar aquilo que é importante. é, Porque o excesso já existe. O é. excesso de estímulo já existe. Antes a escola passava para a gente aquela informação passiva, agora a gente vai ter que aprender a conviver com o excesso de informação e de estímulo, e a gente vai ter que aprender a selecionar. E aí vem uma parte que cabe a cada um de nós, que é a parte de você ter autonomia para escolher aquilo que é importante para você e não se deixar ser levado. E aí a gente sempre alerta aqui, todo mundo, quando a gente faz as nossas lives, quando a gente conversa, para essa questão do autoconhecimento, para essa questão de você ficar consciente do que você está fazendo com a sua vida. Porque o excesso, você sabe que vai te prejudicar. O excesso de tela, a gente já sabe os efeitos que isso traz. O excesso de tempo que você fica scrollando ali no teu telefone, você sabe que é uma liberação de dopamina que depois vai deixando você cansado. O excesso de cansaço que você pode estar pode ser o excesso de tela, de você estar passando por diversas redes sem consumir algo relevante para você. Aquilo só joga dopamina no teu cérebro, ele quer mais, você dá mais para ele, depois você fica esgotado. Então é importante que a gente lembre essa ideia da que a gente está falando aqui de aprendizado, né? Que conhecimento é a gente colocar conteúdo para dentro. Você pegar essas informações todas e colocar para dentro, você está adquirindo, de certa forma, um conhecimento. Só que aprendizado, realmente, é você colocar conhecimento para fora. É você pegar aquilo que você conseguiu processar, olhar com a sua própria inteligência, a tua própria consciência, processar aquilo e transformar em algo que seja útil. Então, aprender, a gente tem que só colocar uma diferença. Aprender é diferente de estudar. Aprender é pegar o conhecimento, utilizar ele de uma forma racional, lúdica, criativa e produzir algo. Se você, por acaso, adquiriu algum tipo de conhecimento, isso te trouxe uma ferramenta útil para você utilizar no dia a dia, você aprendeu algo. Então, a gente tem cada vez mais investir no aprendizado. E não só de colocar muito conhecimento para dentro, porque a gente está se especializando em aprender coisas inúteis. Muitas vezes a gente sabe mais da vida do artista do que sobre a nossa própria saúde, sobre os nossos próprios pensamentos, sobre aquilo que a gente realmente quer da vida. Então a gente está se especializando cada vez mais em coisas inúteis. E a gente deveria parar para olhar um pouquinho aquilo que é importante para o nosso processo de vida. Então a gente estimula aqui que a gente possa sempre estar pensando sobre essas coisas. Por quê? Porque uma vida longa tem que ser uma vida bacana. Não pode ser uma vida presa. Tem que fazer sentido. Não pode ser uma vida presa a vícios, presa a essas limitações, sabe? Na forma da gente olhar para as coisas. Então, aprenda cada vez mais que você tem a sua autonomia também. Você pode buscar pessoas que sabem mais para poderem te orientar. Mas começa do final, começa pensando hoje o que é importante para você saber para melhorar a sua vida. O que você gostaria de aprender hoje? Com base nisso, você já vai voltando a linha e vai buscar o que você quer aprender. Está sempre usando o aprendizado como uma forma de prazer, de utilidade para a sua vida, vai te deixar super feliz com esse processo. E só para dar um último argumento aqui sobre isso,
o pensamento tradicional que a gente geralmente carrega, que o grande senso coletivo carrega, e graças a Deus isso está mudando, e a gente está falando sobre isso aqui para a gente poder mudar isso, é que geralmente quando a gente pensa na idade das pessoas, a gente pensa assim, ó, dos 18, dos 15 aos 20 anos, você está na fase de estudante. Então ela pergunta assim, qual é a profissão? Sou estudante. Geralmente você fala isso, né? Aí quando a gente pensa sobre isso, ou seja, como se tivesse encapsulado dentro dessa faixa até os 20 anos, a idade para você poder estar estudando. Aí depois, dos 20 aos 60, a gente está na fase de trabalhar. Então você pergunta para a pessoa, o que você faz? Aí a pessoa, eu tenho uma profissão assim, profissão assado. E quando a gente passava dos 60, a pessoa perguntava assim, o que você faz? Eu sou aposentado. Veja como é que a gente limita as faixas etárias colocando o aprendizado somente na primeira faixa. Isso é muito prejudicial. A gente tem que ampliar esse leque e saber que a gente o tempo inteiro pode estar sendo estimulado e querendo aprender coisas novas. Então, ser um estudante, né, ser um aprendiz ao longo da vida não vai estar resumido mais só até os 20 anos de idade. Isso já caiu, a barreira já caiu. Se você ainda pensa assim, você ainda está preso no pensamento tradicional, que para hoje em dia não funciona mais. E não funciona mesmo, né? Porque assim, a gente falou disso semana passada num contexto diferente, mas que há um estranhamento até quando entra alguém acima de 40 anos numa faculdade, por exemplo. E isso mostra o quanto a gente tem que desconstruir isso, esse estranhamento. Assim como há um estranhamento quando uma criança muito nova se interessa por ler mais, ainda mais na era dos jogos, né? Então a gente precisa realmente construir assim, que tipo de rejuvenescente eu quero ser? Como é que eu quero lidar com a aprendizagem? O que eu quero aprender? Isso vai entrar muito, isso que o Wallace falou. Com essas mudanças do mundo e com essa oferta de conhecimento que a gente tem, e de livro, e de e-book, e de curso, e de finanças, e de perfis, como é que a gente pode usar isso tudo da melhor forma, como um processo de aprendizagem contínua para musculação do cérebro, ao invés de atrofia cerebral, né? A gente fala muito, entrando aqui, sobre mentalidade, que hoje a gente tem a geração que a gente vai começar a batizar de rejuvenescente, mas tem outros nomes que são parecidos, né? Geração perennial e geração ageless, que é a geração sem idade, que são pessoas que são movidas pela curiosidade e têm essa cabeça aberta para nunca parar de aprender. E isso é uma forma de encarar como estilo de vida, tanto para aprender coisas novas, quanto não ter idades até para se relacionar com pessoas mais jovens ou mais velhas. E recomeçar aprendendo uma nova faculdade, um novo curso, uma nova habilidade que for preciso. E dentro da sua seara, também desenvolver mais habilidades como um processo contínuo. E a Ginatel, né? É Gina? Isso. A gente olha aqui pro ladinho, gente, a gente brinca, né? A gente está sensualizando, assim. Tem computador aqui, ó. Então, de vez em quando, eu e o Wallace, a gente dá uma olhadinha aqui para olhar o que a gente veio estudando. Ela fala que a vida não é uma linha do tempo, mas uma rede de conexões e experiências. E a gente está na era da conexão e novas experiências, né? A era da globalização do conhecimento. Então, um pensamento que o Bora Rejuvenescer acredita, que eu e o Wallace fomentamos muito, é que a gente não faz parte só de uma geração. A gente tem uma mentalidade, um estilo de vida que a gente chama de rejuvenescente. É uma maneira de pensar. Isso não tem a ver com idade fisiológica, nem biológica, nem mental. É um estilo de vida. Como eu penso, como eu rejuvenesço, como eu vivo a minha vida, independente da idade. É uma visão de desenvolvimento constante, mentalidade aberta ao conhecimento de todas as formas, como um estilo de vida. Para poder apresentar, para poder
aprimorar a sua saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. A gente fala que a gente não se fecha, a gente tem a nossa religião, mas a gente não se fecha nela. A gente estuda meditação, estudando budismo. A gente vai na missa de canto gregoriano, né, Wallace? Foi lindo, a gente chorou, foi, nossa, uma conexão maravilhosa. A gente está aberto agora aqui, o Wallace é advogado, eu sou nutricionista, sou militar, eu lido com licitação. O Wallace agora está na Defensoria Pública e estamos aqui falando longevidade. Então nunca é tarde para aprender. Exatamente. E olha que coisa interessante, né? A gente falando sobre longevidade, e a gente já comentou sobre isso aqui, né, agora há pouco, a gente está vivendo cada vez mais, né? E aí, só para trazer alguns dados interessantes, olha só, no Brasil, para vocês verem como é que a coisa está acelerada, né? No Brasil, em 1940, que, assim, para um período da história, foi logo ali, né? Em 1940, a expectativa de vida média do brasileiro era de 45 anos e meio. Em 2018, que foi ontem, né? Anteontem, a vida média, a expectativa de vida média do brasileiro, ela subiu para 76,3 anos. Isso foi um aumento de quase 70% no tempo de vida das pessoas. Agora, vamos imaginar, com esse aumento tão acelerado assim da longevidade, isso vai causar impactos. Vai causar impactos na nossa vida também, quando a gente estiver numa fase mais à frente. Então, será que o sistema previdenciário vai dar conta? Será que o sistema de saúde vai dar conta? Até que ponto a gente já tem que começar a planejar aquilo que a gente quer para a nossa vida? Aquilo que a gente vai direcionar o nosso caminho para fazer um caminho bacana, né? Mais lá na frente. Porque a gente vai ter dificuldades, não tenho dúvida disso. E a palavra de ordem, assim, daqui a alguns anos, vai ser entender justamente isso que a gente está fazendo aqui, o processo do envelhecimento saudável. Porque hoje a OMS já tem um plano que dura 10 anos, que começou em 2021, vai até 2030, que se chama Década do Envelhecimento Saudável. E o foco deles é cuidar dos idosos, da qualidade de vida, de um ambiente saudável para os idosos. Só que nós somos a geração que daqui a pouco vamos estar chegando nesse estágio. Então a gente já está aqui agora, em 2023, preparando a nós mesmos e a cada um de vocês que der a chance da gente poder também conversar sobre isso, uma forma diferente da gente poder viver e chegar bem numa fase mais adiantada. Porque isso vai ser muito importante para a nossa convivência no mundo. Isso é um problema que já está sendo tratado pela ONU e pela OMS como super importante. Tanto que tem uma década para desenvolver uma consciência sobre isso. Então a gente está falando de um assunto super atual e só para colocar aqui como é que é diferente quando a gente está numa era de transição, assim, né, disruptiva das coisas, né? A gente, quando tinha uma ideia de até qual idade que a gente ia viver, a gente tinha geralmente uma ideia assim, como a gente já falou aqui, né? A pessoa está ali numa meia-idade de 40 e poucos, 50 anos, só que hoje a gente está chegando já em idades mais avançadas. Tem gente já vivendo 120 anos hoje, né? Então, isso começa a gerar uma confusão nesse meio tempo para a gente, naquilo que a gente considera como a nossa idade biológica, a nossa idade sociológica e a nossa idade subjetiva. Olha só, vou explicar. Idade biológica é o tempo de existência do nosso corpo. Então, a pessoa vive 60 anos, a pessoa vive 80 anos, essa é a idade biológica. Só que como a gente está vivendo cada vez mais e rompendo várias barreiras na longevidade, a gente também tem a idade sociológica, que é como a sociedade enxerga a idade que você tem. Pessoas como a Rita Lee, por exemplo, né, demonstrava que idade... Ela estava em plena adolescência o tempo inteiro. Então a gente olha para a pessoa, tem uma idade que a gente acha que a pessoa tem. E tem o último item, que é da idade subjetiva, que é a idade que você realmente sente que tem. Então olha só, tem gente com 50 anos se sentindo como se estivesse com 30. Então os 50 são os novos 30 hoje em dia.
A gente pode falar isso, a gente está vivendo muito mais. O que era meia-idade, chegar nos 40, 50, hoje em dia já está se estendendo para uma idade posterior. Então a gente está passando um momento de transição justamente, onde a longevidade cada vez maior está deixando a gente com conceitos misturados sobre o que é a idade e como a gente se sente, qual é a idade que a gente se sente. E sabe o que é engraçado? Tem gente com 20 que parece que tem 60. 80, cara. Olha, exatamente. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E assim, a gente, ao longo da vida, a gente também vai mudando esse sentimento, né? O sentir a idade, o que é importante aqui? Se a gente parar para observar a idade, é um número, sim, mas ela é mais um estado de sentimento. O que a gente precisa realmente buscar é se sentir bem. Porque tem partes na vida que a gente está mais jovem, mas a gente não se sente bem, a gente não se sente seguro, a gente se sente... a gente vai no que os outros acham que é melhor para a gente. E conforme vai passando as experiências, a gente pode ter até um aumento da idade, mas às vezes a gente está se sentindo até fisicamente melhor. A grande questão aqui é não se limitar pela idade que está na sua identidade. Claro que a gente sabe que existe uma idade sociológica, que é isso que o Wallace está trazendo. A gente tem a questão do idadismo, do etarismo, que a gente falou na live passada. Mas a maneira como a gente se porta ajuda a transformar a idade sociológica. E ajuda também a transformar a nossa idade subjetiva. Porque a biológica ela não vai mudar. Mas a maneira como você se encara vai fazer suas células, aí falando já da parte da ciência, da fisiologia, entenderem a sua saúde de uma outra forma. Se você coloca uma carga negativa e um peso do pensamento negativo sobre a idade, da sua percepção, ela vai responder adequadamente para isso. Como o contrário também acontece. E isso entra aqui na nossa questão também, das grandes questões que a gente tem que pensar sobre a percepção da idade subjetiva, que vai impactar também nas grandes questões em como a gente encara o aprendizado contínuo. E para entrar nas grandes questões aqui, eu vi aqui, mamãe, boa noite, Wale, Aline, Guiguinho, ó, beijinhos para vocês. Rejuvenescentes. E também PGAD, que a gente não sabe quem é, mas vai entrar aqui agora. Venham. Quais são as grandes questões aqui para a gente pensar hoje? Primeira coisa, a gente não pode se fechar para aprender. O grande limitador nosso é a nossa mente, não é a idade. O grande limitador e o grande libertador é a nossa mente. Então, assim, a primeira coisa é identifique suas crenças limitantes relacionadas ao aprendizado. Ah, eu tô velho. Ah, eu não memorizo nada. Ah, eu esqueço tudo. Olha, é muito importante a gente encarar o processo de esquecimento como um fato e com bom humor, principalmente na era pós-Covid. O Covid, como ele foi uma pandemia, muita gente pegou Covid e já foi identificado como uma sequela pós-Covid, o brain fog, que é um lapso cerebral mesmo, um esquecimento. A gente precisa usar ferramenta para lidar com isso, mas a gente não pode usar isso como impeditivo da gente aprender coisa nova, ou usar palavras assim, isso é muito difícil para entrar na minha cabeça. Tudo isso a tua mente acredita. Isso é a primeira coisa. Então, a gente não pode sabotar o nosso próprio processo de aprendizado. E, assim, uma coisa que a gente tem que pensar dentre as inúmeras ofertas de aprendizado, é você se conhecer porque faz sentido para você. Vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que ama aprender várias coisas. O Wallace sabe, minha mãe sabe. Minha mãe uma vez até me falou que minha questão é que eu gosto de tudo até demais. Então, acabo, às vezes, me sobrecarregando para aprender. Já melhorei.
Mas qual é a questão? Fazer curso de pintura bordada em inglês, blá, 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 quando a gente vê, ele se inscreve em 15 cursos e mal dá conta de 3 para fazer direito. Então, dentro dessas inúmeras coisas, aqui entram as habilidades que a gente falou em outras lives. O que, que é fundamental? O que, que é prioridade? Porque senão a gente entra num processo de frustração com essa questão de querer aprender. A gente precisa conduzir esse processo da melhor forma. Então, utilize a oferta de conhecimento que tem aí para você aprender até no plano espiritual, né, o Wallace, a gente estuda, é cheio de curso lá. Então, assim, a gente precisa entender o que, que faz sentido para a gente. Porque os assuntos que o Wallace gosta, a maioria eu gosto. Mas, por exemplo, o Wallace, ele toca violão clássico. Ele vai lá adentrar no violão. Já toquei. Já, Tá já, tro, bem. já troquei para outro aprendizado. Pois é, já trocou, mas já tocou. Mas, por exemplo, você vai aprender a abordar? É uma coisa que eu gosto. Se um dia você quiser. Eu tenho certeza que você não é fechado, mas isso não vai fazer você querer aprender porque tá aí ou porque alguém falou que é bom. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? A gente tem que filtrar e não se fechar. Acho que a principal questão é essa. Com certeza. E assim, para a gente que encara o processo de aprendizado como um processo vital da vida, né? É importante só a gente relembrar aquilo que você falou aí, né? A gente, geralmente, quando engessa o nosso pensamento, que de tal idade até tal idade é para estudar, depois de tal idade até tal idade é trabalhar, depois de tal idade é aposentar. Quando a gente fica muito restrito nesse tipo de pensamento, a gente fecha as possibilidades para o aprendizado contínuo, né? Que é super essencial. Hoje em dia, se você se especializa... Olha só, quem se especializou no Orkut uns anos atrás, hoje em dia está sem emprego. O Orkut acabou. E daqui a pouco é tudo muito dinâmico. Então a gente precisa estar sempre, o tempo inteiro, buscando esse processo de aprendizado contínuo com a vida, né? E a vida traz inúmeras possibilidades. Hoje o digital faz a gente poder fazer até uma pós-graduação totalmente online. Então a gente tem essas facilidades. A questão é a forma ativa pela qual a gente busca o conhecimento, ela tem que existir, porque antes a gente só vivia da forma passiva, de receber o conhecimento que os professores traziam para a gente e tudo que diziam era aquilo que a gente aprendia. Hoje a gente tem a possibilidade de ir, sair e pescar sozinho. Tem que aprender a conviver com esse excesso de informação e selecionar. Mas é muito legal o que você falou sobre a ideia de ter uma mentalidade perennial ou sem idade, ageless, né? Porque a gente, dos anos 80 para cá, começaram a colocar várias categorias de pessoas chamando de geração, né? Então tem a geração Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z, e certos comportamentos de alguma pessoa nascida daquele período de tempo chamavam essa pessoa, isso aí é comportamento da geração X. E o que a gente percebe é que a gente não pode também ficar se colocando engessado dentro de uma geração. Porque o que a gente tem que observar é que as pessoas buscam o conhecimento, buscam a informação, buscam uma forma de aprender segundo o seu jeito de aprender. Então, não é porque a gente aprende de um jeito que a gente faz parte de uma geração. A gente está dentro de uma mentalidade que busca sempre aprender, cada um do seu jeito. Então, é importante a gente falar isso, que o mais importante, além da gente ficar buscando categorizar as pessoas dentro de gerações, é a gente pensar na mentalidade, que deve ser igual para todos, de estar buscando sempre o conhecimento, em todas as áreas da vida. Quanto mais você conhece, menos você sofre. A gente pode evitar um monte de coisa tendo mais conhecimento. Imagina você, hoje, com a quantidade de informação que você tem, por exemplo, sobre a parte financeira, de você poder organizar suas finanças, colocar o seu dinheirinho no lugar certo, saber como poupar, saber como investir, para daqui a pouco você estar com uma qualidade de vida bacana. Exato. Sabendo buscar essa informação, você chega lá. Agora, a questão é como é que você está usando o seu tempo
Como é que você está usando os seus recursos? Aonde você está indo para buscar informação? De quem você está recebendo informação? Você está sendo só uma pessoa passiva na hora de receber informação? Ou você está buscando aquilo que é importante? Então, é legal a gente deixar esse recado para as pessoas cada vez mais buscarem a sua autonomia, o seu próprio desenvolvimento. Você tem que cada vez mais aprender a se autogerenciar. Saber aquilo que é importante para você, saber o que você quer agora para a sua vida e não somente ficar seguindo ali a manada, né? Indo para o mesmo lugar onde as pessoas estão indo. Então, desperta, acorda, Acorda, coloca criatura! os olhinhos para brilhar, vê aquilo que é importante para você, vê aonde está o teu interesse, vê aonde está o seu talento. Descubra os seus talentos, use eles, aprenda mais para poder utilizar eles. Com certeza tem muita gente que vai achar muito bacana quando você colocar em prática aquilo que você é bom. Você vai poder ajudar as pessoas com isso e ainda ser feliz por estar fazendo aquilo. E se for remunerado por isso, melhor ainda. Então, Com certeza. tudo vai girando em torno do aprendizado, de como a gente olha o aprendizado da vida também. Então, assim, a questão principal é, tenha a mentalidade sempre aberta, sempre receptiva para estar buscando um aprendizado novo em tudo que você faz. Isso é muito importante, muito bacana para a sua vida. E você acaba pensando, se descobrindo, né? Talentosa em alguma coisa Com e... certeza, com certeza. É muito bom estar se expondo a situações novas de aprendizado, né? e E vamos para as agora dicas, né? vamos para as dicas. Fechar aqui com as dicas. Estamos batendo uma hora aqui. E, Fazer uma... bom, primeiro, colocar na cabeça, criatura. Nós somos aprendizes, aprendizes. A gente é adulto, a gente escolhe o que quer aprender e a gente pode aprender qualquer coisa, até idioma. Seja autonomista, vou falar assim. Se você quer ter uma longevidade autônoma, não considere autonomia só sentar no vaso sem precisar de ajuda, tomar banho sem ajuda, não usar fralda. Não, ó, cabeça também é autonomia, tá? Isso daqui é fundamental para o resto funcionar. Vamos lá, vai para a Mais próxima. uma coisa importante também da gente colocar aqui como uma dica, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Que é mudar a nossa visão sobre o que é aprender. Isso é muito importante, porque aprender não é aquilo que a gente achava assim, agora é hora de estudar, porque eu tenho que fazer a prova. Então, aprender virou para a gente um mal necessário. A gente se debruçava nos estudos porque era um mal necessário para poder fazer outra coisa. Então, tente colocar o estudo não como uma obrigação. Tente colocar também para você buscar se interessar pelas coisas, né? E se o novo normal que a gente está conversando aqui é ser uma pessoa interessada, uma pessoa que gosta de estar sempre aprendendo, você não é um nerd, porque a gente chama as pessoas de nerd porque elas fazem aquilo que a gente deveria estar fazendo o tempo inteiro, buscando aprender, buscando conhecer coisas novas. A gente fala que a pessoa é um nerd. Poxa, a gente deveria considerar que todo ser humano é vocacionado para aprender, para estar sempre buscando coisas boas. Então, por enquanto, a gente... Bonito esse palavreado, vocacionado para aprender. Mas é uma qualidade do ser humano. A gente nasce com isso. A gente nasce interessado nas coisas. É porque a gente vai sendo colocado dentro de caixinhas e vão falando para a gente assim, ó, você só vai repetir. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. X. E marcou a resposta certa e ganhou o ponto na prova. A gente tem que tirar cada vez mais essa ideia do conhecimento enciclopédico e buscar o conhecimento que abre portas dentro da gente, né? Então, olhe para o aprendizado como uma forma diferente, não limite a sua mente que o aprendizado é só para determinada idade. Você pode, a qualquer momento, estar aprendendo coisas novas e isso vai trazer um ganho para a tua vida impressionante. É uma dica muito legal para a gente parar para pensar como é que a gente olha para o processo de estudo, de aprendizado. E assim, isso que o Wallace está falando é buscar o prazer e a descoberta. A gente tem que colocar ativamente esse processo de prazer nisso. Tornar o aprendizado mais prazeroso mesmo. E isso depende muito, gente. A maioria das dicas aqui tem mais a ver com a gente afastar as crenças limitantes mesmo, de que aprender é ruim.
que conhecimento, aí é que entra também duas dicas já acopladas, de que conhecimento a gente adquire em faculdade, fulano é inteligente. A gente não pode desconsiderar o aprendizado informal. A gente não deve só aprender em ambiente formal. Aprendizagem contínua, você saber ouvir o outro, a voz da experiência. Quantas pessoas interessantíssimas a gente conhece porque elas são interessadas em estar sempre aprendendo. E isso é muito importante. E dentro também, falando um pouquinho, tem um aprendizado informal, que é o da vida, né? A gente vê que tem, por exemplo, marceneiros exímios que aprenderam com a vida. A gente vê que... Vou até falar do aprendizado. Aprendizados domésticos, gente. Quem sabe fazer uma boa comida, lavar uma boa roupa. Isso é um aprendizado para a vida. E isso não tem idade para deixar de aprender. E a gente tem internet hoje como uma oportunidade de ferramentas para poder gerar conteúdo gratuito. Eu botei aqui alguns. Tem a Escola Conquer Isso daqui são cursos, gente, gratuitos. Se quer aprender sobre inteligência emocional e querer um certificado, aí aqui a gente está no meio termo. Tem o aprendizado informal, o formal, e tem aquele ali que ele te aprende habilidades. Produtividade e gestão. Essa plataforma aqui chamada Doméstica. Eita, abriu tudo junto aqui. São vários cursos em português, aqui está em inglês, mas ensinando uma série de habilidades, é R$29 os cursos. Então, assim, fora YouTube, né? E outras plataformas, e você olhar a vida com um olhar de aprendiz, observar, ouvir audiobooks, podcasts, livros. Então, a mensagem aqui, né, Wallace, rejuvenescente é para aprender para sempre, porque isso é um estilo de vida. E olhe a vida com os olhos de aprendiz. Eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que desenvolver. Com certeza. Eu vou repetir mais uma vez uma frase que eu ouvi, não sei quem é o autor, mas eu acho que ela combina bastante, né? Analfabeto, daqui a um tempo, não vai ser a pessoa que não é alfabetizada, ou seja, que não sabe ler e escrever. Analfabeto vai ser aquela pessoa que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, a gente precisa adquirir essa habilidade constante de estar sempre buscando conhecimento. A gente tem, a vida, ela passa e a gente sabe que 1/3 dela a gente está dormindo. 2/3 você tem para buscar o que você quiser. E eu sempre gosto de repetir isso. Quando a gente acorda de manhã, a gente acorda com uma quantidade limitada de energia para gastar e de decisões para tomar. Então, se você tiver sabedoria, você pode estar desde hoje, desde agora, construindo uma vida super bacana e diferente que você quer. Então, para de scrollar o Instagram e busca um negócio que seja interessante para você aprender, que você quer aprender, que você sabe que vai te fazer bem, que vai te trazer uma nova habilidade. É muito importante isso, não só para a saúde mental, mas também para te dar uma outra habilidade na vida que sabe lá. Se vocês procurarem no YouTube, a Amanda falou do YouTube, tem uma palestra muito interessante do Steve Jobs, que se chama Ligando os Pontos. Recomendo quem depois puder assistir. Onde ele fala que o conhecimento que você muitas vezes não dá valor, que você aprende em uma determinada fase da vida, em outra fase, ele pode ser super importante. E daí a ideia de ligar os pontos. E quem ouvir a palestra dele lá vai saber como que foi importante para ele, para a vida profissional dele. Então, hoje em dia, a vida profissional já exige que a gente esteja se atualizando. E para a nossa vida social, para a nossa vida do dia a dia, a gente também vai precisar adquirir essas habilidades. De estar sempre aprendendo alguma coisa, de estar sempre buscando um conhecimento diferente, porque é a nova lei da sobrevivência no mundo atual. É você se atualizar constantemente para poder cada vez mais prolongar a sua vida de uma forma bacana.
É o que a tia Amanda está colocando aí. Então, vamos buscar os 2 terços com o que nos dá mais prazer. Exato. Sempre há prazer na aprendizagem se a gente olhar com isso. Tá? É isso, né? Muito Valeu, obrigada, gente. gente, por estar aqui conosco. Uma ótima semana aí, porque ainda estamos na terça. E a gente vai colocando coisa aí no feed também para vocês irem acompanhando, tá? Obrigado pelo tempo de cada um de vocês, tá? Uma ótima semana e semana que vem a gente se vê por aqui. E bora rejuvenescer. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Agora tem que aprender a desligar. É só fechar, né? O xizinho lá em cima.